Lição de número 5, neste primeiro momento, e lição de número 6, no segundo momento. Eu quero, preliminarmente, às vezes, são muitas as informações que estão na cabeça da gente. Eu não costumo trazer as coisas por escrito. E ouvindo a nossa gravação da última aula, eu fiquei com vergonha de mim mesmo. Eu fiz uma citação errada, que não poderia acontecer. Eu disse que no tempo de Constantino, por volta do ano 312, havia no Império Romano cerca de 6 mil cristãos. Mais de 6 mil existe aqui nessa igreja. Esta igreja sede, com as suas congregações, tem mais de 6 mil crentes. Então, havia no Império Romano cerca de mais de 6 milhões. Mais de 6 milhões. E eu disse 6. Então, vamos fazer esta retificação, a bem da verdade. A lição de número 5... De Pátimos ao céu. De Pátimos ao céu. E a lição começa no capítulo 4. E no capítulo 4 vai dizer o seguinte. A lição começa no capítulo 4. Depois destas coisas. Quais seriam essas coisas? Depois destas coisas. O livro de Apocalipse está dividido em 3 partes. A primeira parte, capítulo 1, a visão de João na ilha de Patmos. O capítulo 1 fala da visão de João. Os capítulos 2 e 3 conta a história de 7 igrejas, começando com Éfeso e terminando em Laodiceia. Nós colocamos para vocês o nosso pensamento, que essas 7 igrejas foram usadas por Jesus para contar 7 períodos da história da igreja. A história começou com a igreja de Éfeso e terminará com a igreja de Laodiceia. Então aqui, quando se diz depois destas coisas, a visão, no capítulo 1, e a história da igreja contada no capítulo 2 e capítulo 3. Então, aqui, depois destas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta nos céus. Antes de entrarmos diretamente no assunto, vamos mostrar para os irmãos, segundo o nosso pensamento, a subida de João, depois destas coisas, depois do que aconteceu no capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, depois destas coisas. Se o nosso pensamento de que essas 7 igrejas conta a história da igreja, quando termina o último capítulo, capítulo 3, terminou a história da igreja. E o capítulo 4, quando diz a João, sobe aqui, representa o arrebatamento da igreja. Sobe aqui, representa o arrebatamento da igreja. E se tudo isto aqui, Apocalipse é um livro escatológico. Nós pensamos uma coisa, outros pensam diferente, e ninguém é dono da verdade. Mas o importante para nós, para mim, para você, esse sobe aqui, se representa o arrebatamento da igreja. Nós podemos discordar de tudo que está no Apocalipse podemos discordar. Mas sobre o arrebatamento da igreja, nós não podemos negligenciar.
Eu creio que a subida de João representa o arrebatamento. Então, o arrebatamento da igreja, nós não podemos discordar e nem negligenciar. O Senhor Jesus falou lá em Mateus, capítulo 24, versículo 6, à meia-noite ouviu-se um clamor. À meia-noite vai terminar o dia da graça. Um dia na Bíblia tem vários significados. Um dia pode ser um período de 24 horas, mas pode ser um longo período. Então, o dia da graça começou na cruz do Calvário. E segundo Jesus, terminará à meia-noite. À meia-noite ouviu-se um clamor. Então, o que nós não podemos permitir que aconteça conosco é o erro das virgens loucas. Precisamos estar preparados para a vinda do Senhor. Em Lucas capítulo 12, o Senhor Jesus falou uma parábola sobre a parábola do capítulo 12, ele vai falar sobre um servo prudente. E ele vai dizer que o dono da obra partiu para uma terra distante, prometeu voltar. E Jesus disse que se ele voltar, ele pode voltar na primeira vigília, ele pode voltar na segunda, na terceira ou na quarta. Que ele vai voltar, ele vai voltar. Agora, a hora, o momento, nós não sabemos. Pode ser na primeira vigília, das 18 às 21. Pode ser na segunda, das 21 à meia-noite. Pode ser na terceira, da meia-noite às 3 da manhã. E pode ser na quarta, das 3 da manhã às 6 da manhã. A hora nós não sabemos, mas ele nos alertou para ficar atento, porque ele pode vir a hora em que nós não pensamos. Então, de tudo aqui, podemos discordar de tudo, mas não vamos negligenciar a nossa vida espiritual e vamos procurar estar prontos, preparados para o arrebatamento. Esta, para nós, representa a subida de João. Sobe aqui. E João subiu. E vamos... Sobe. Depois dessas coisas, olhei, e eis que uma porta estava aberta no céu. João está preso na ilha de Pátimo, condenado à prisão perpétua, preso por ordem de um dos imperadores mais cruéis da história, Domiciano. Domiciano se engrandeceu tanto que ele exigia que todos o chamassem de Senhor e Deus. Todos o chamassem de Senhor e Deus. Julgando João, ele condenou João à prisão perpétua. Certamente, pelo critério humano, João morreria na ilha. Ninguém, absolutamente ninguém. Domiciano se considerava o dono da terra. É claro que nós estamos falando aqui do Império Romano. Ninguém poderia contestá-lo. Ninguém poderia tirar João da ilha de Pátimo. Ele estava fadado a morrer lá. Porém, Bíblia, decorar Bíblia é até bonito, mas o importante é entender Bíblia. Para João, não havia uma saída. Ele ia morrer na ilha de Pátimo. Mas Deus tinha um propósito. Deus tinha um propósito. E nós encontramos na Bíblia outros casos assim. Outros casos em que não havia esperança nenhuma. José foi jogado lá no calabouço no Egito. José foi colocado, ele ia morrer na prisão. Ninguém ia lembrar de José. Ele foi colocado lá, ele ia morrer lá. José não conhecia ninguém que pudesse ajudá-lo. Mas, 13 anos depois, o José saiu da prisão. Houve uma porta aberta para ele sair. O Deus de José era o mesmo Deus de João. Os 3 hebreus foram jogados na fornalha ardente para ser queimados.
Não haveria saída para eles. Eles foram colocados ali e dali jamais sairiam. Mas de repente eles saíram. Houve uma saída para eles. Todas as portas estavam fechadas, mas uma porta abriu para eles. Os 3 hebreus saíram. O Daniel foi colocado na cova dos leões. Daniel jamais sairia. Como é que o Daniel ia enfrentar os leões? Ele foi colocado para não sair mais. Mas depois Daniel saiu. Então, este é o nosso Deus. Este é o nosso Deus. Ele disse lá no livro do profeta Malaquias, capítulo 3, versículo 6, eu, o Senhor, não mudo. Eu, o Senhor, não mudo. Ele libertou José. Ele libertou os 3 hebreus. Ele libertou Daniel. E ele libertou João. Ele pode libertar a mim e a você. Nós colocamos ali no quadro um desenhinho. Eu acho que vai dar para vocês entenderem. Aquela figura lá embaixo representa João. João. Ele está preso na ilha de Pátio, fechada por todos os lados. A ilha, não tem como escapar daquela ilha. Para a direita não tem saída, para a esquerda não tem saída, para baixo não tem saída. Agora vem o bonito para nós. Quando todas as portas estiverem fechadas, para cima sempre haverá uma saída. Ninguém poderia colocar tampa naquela cova lá. Ninguém. João está fechado de todos os lados, mas para cima estava aberto. E de repente alguém disse para ele, sobe aqui. E o João subiu. Isto a gente tem que estudar a Bíblia no sentido de entender e aplicar. Entender e aplicar. Se algum dia acontecer comigo ou com você, de repente nós estamos num beco sem saída. Ninguém pode nos ajudar, ninguém pode nos ajudar, ninguém pode nos socorrer. Mas nós temos o Deus de João, nós temos o Deus de Daniel, nós temos o Deus dos 3 hebreus, nós temos o Deus de José. Ele é o nosso Deus. Então, nunca haverá para nós um lugar onde não haja saída. Para cima, sempre haverá uma saída. Agora vamos considerar aqui, diz aqui, e olhei, e eis uma porta aberta no céu, e a primeira voz que como de trombeta ouvira falar comigo, disse, sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois destas, depois de quais coisas? Depois do capítulo 1 e depois dos capítulos 2 e 3. Mas eu fiquei aqui imaginando como se deu essa subida. Sobe aqui. Num primeiro momento, se nós não tivermos um pouco de conhecimento, o conhecimento material ajuda. É claro que ele não é indispensável. Mas quando se diz aqui, sobe aqui, ato contínuo, João estava no céu. Então, num primeiro momento, pode parecer que o céu está muito pertinho da terra. O céu está pertinho da terra. Agora, pelo que nós sabemos da ciência, o espaço é medido por anos-luz. É o espaço que a luz percorre em um ano. Esse espaço que a luz percorre em um ano é de 7 bilhões e 450 milhões de quilômetros. 7 bilhões, praticamente 7 bilhões e meio de quilômetros. Bilhões de quilômetros. E os dados da NASA, então, nesse espaço, nós temos o espaço, são 3 céus, o Paulo disse que ele foi no 3º céu. E tudo isso aqui está para cima, está no espaço. Paulo disse que ele foi até o 3º céu. Então, nós sabemos que o espaço,
o terceiro céu, antes do terceiro céu, nós temos o espaço atmosférico, é chamado primeiro céu. É o espaço onde voam as aves, é o espaço onde existe o oxigênio. Esse é o primeiro céu. E esse primeiro céu vai até uma altura muito grande. Depois do primeiro céu, tem o segundo céu. O segundo céu. E esse segundo céu é onde estão os astros, planetas, cometas. E nesse segundo céu está o nosso mundo que nós vivemos. Nós vivemos numa galáxia. Essa galáxia é presidida pelo Sol. O Sol está pertinho da Terra. O Sol está a apenas 150 milhões de quilômetros da Terra. Está pertinho. 150 milhões de quilômetros da Terra. E ele é visto pequeno porque ele é 1.300.000 vezes maior que a Terra. 1.360.000 vezes maior que a Terra. Então parece que nós vemos ali pertinho. A Lua está a 384.400 quilômetros. Agora, esta é a nossa galáxia. Em torno do Sol gira 8 grandes planetas. Esse é o mundo que nós vivemos. Mas segundo dados da NASA, isso aqui é ciência. Isso aqui não é filosofia. A ciência exige comprovação. Segundo os dados da NASA, galáxia semelhante à nossa, essa presidida pelo Sol, existem 100 bilhões de galáxias. Planeta semelhante ao nosso, existem 17 bilhões. Tudo isso aqui está no espaço, está para cima. E estrelas, o Sol é uma estrela. Mas a NASA diz que existe no universo 70 sextilhões de estrelas. 70 sextilhões de estrelas. Tudo isso está no espaço, no segundo céu. Depois do segundo céu, o Paulo diz que ele foi ao terceiro céu, que é o paraíso. Agora já estamos no mundo espiritual. Mas segundo a ciência, o universo, ele vai mostrar todo o mundo material. Mas depois que termina o espaço onde existem astros, começa o espaço sideral. O espaço sideral, segundo a ciência, não existe nenhum corpo celeste. É um vácuo, um vazio. Agora, isso está a milhões, bilhões, trilhões de quilômetros. Segundo os dados da NASA e também dos observatórios da China e do Japão, eles já alcançaram luz. A uma distância de 145 bilhões de anos-luz. Eles já alcançaram luz a 145 bilhões de anos-luz. Isto é para mostrar para vocês que o universo é quase infinito. O universo é quase infinito. E terminando esse espaço sideral, a ciência admite que esse espaço existe, mas é um vácuo. Não existe nenhum corpo celeste. E eu até posso pensar, eles entendem que esse espaço existe, depois do segundo céu, mas não existe nenhum corpo celeste, é um espaço vazio. Sem passar isto como ensino, eu posso pensar que depois, até onde a ciência alcançou, e eles dizem que alcançaram essa distância quase infinita de 145 bilhões de anos-luz. Depois a ciência admite que há um espaço dentro do universo
há um espaço chamado espaço sideral, e nesse espaço não detectaram até hoje nenhum corpo celeste. É um espaço vazio. O céu é um lugar. O céu não é simbólico. O céu é um lugar. E eu posso pensar, não vou passar para você como ensino, não, que esse espaço que está além de 145 bilhões de anos-luz, pode ser o céu. Ali pode ser o céu. A ciência nunca pôde adentrar nesse espaço. A ciência sabe que não tem nenhum corpo celeste, não existe matéria, nenhum corpo celeste. Então eu poderia pensar que o céu fosse ali. Agora, o importante para nós é mostrar para você que quando diz sobe aqui, ato contínuo, João estava lá. Ato contínuo, João estava lá. Então, se a gente não para analisar essa distância, o que existe entre a terra e até chegar ao céu, dá a impressão que o céu está ali. Está ali. Agora nós podemos imaginar aqui a grandeza de Deus. Isso aqui é para mostrar para vocês a grandeza e o poder de Deus. Deus é onipotente, onipotente. Então nós não podemos imaginar a grandeza de Deus. Os anjos são luz. E se os anjos são luz, eles podem deslocar. Os anjos não são onipresentes, eles têm que deslocar. Satanás não é onipresente, ele tem que deslocar. Mas ele já foi um anjo de luz. Então, a luz caminha a 300 mil quilômetros por segundo. 300 mil quilômetros por segundo. Então, os anjos, para vir, eles têm que deslocar. Agora, sendo luz, eu posso imaginar que ele se desloca a 300 mil quilômetros por segundo. Então, o céu está praticamente quase lá no infinito. Mas foi esse Deus que criou os céus. Foi Deus quem criou o céu e a terra. E esse Deus é o Deus que nós servimos. Eu fiz essa observação para procurar entender quem é Deus. Quem é Deus? O anjo trouxe uma ordem para João, sobe aqui. E ato contínuo, João estava no céu. Como? Não sei. O nosso Deus é todo-poderoso. O nosso Deus é todo-poderoso. Sobe aqui, e o João subiu. Então, agora, vamos ver o que aconteceu no céu. E logo foi arrebatado em espírito. Logo foi arrebatado em espírito. Logo foi arrebatado em espírito. Em espírito. O corpo de João ficou lá na ilha. Ele foi arrebatado em espírito. Assim como eu conheci um pastor nosso, um mestre, comentarista da escola dominical. O Senhor o levou no céu, no céu, no paraíso. Mas o corpo dele ficou em coma lá no hospital. O corpo está ali, está em coma, aparentemente morto. Então João foi arrebatado em espírito. Em espírito. E foi arrebatado em espírito. E vi, eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre ele. Esse capítulo 4 fala de um culto de adoração a Deus Pai como Criador. Um culto de adoração a Deus Pai como Criador. O que João viu, o profeta Daniel, até o capítulo 6 de Daniel, é uma parte histórica. Mas do capítulo 7 em diante, é apocalíptico, é escatologia. Quase tudo que João viu, Deus também mostrou para Daniel. Só que Daniel viu em visões. João foi levado ao céu. E essa visão que o João vai vir aqui, de Deus no seu trono, e ele vai dizer aqui, e o que estava sentado, na aparência semelhante à pedra de jaspe. Deus Pai, nunca se revelou como Ele é.
Deus Pai nunca revelou a sua forma. Então João diz que na aparência, mas João não viu como ele é. Ninguém, nunca Deus se revelou como ele é. O Daniel viu Deus. Capítulo 7 de Daniel, ele vai dizer que ele viu Deus. Da mesma maneira que João viu simbolicamente, Daniel também o viu. E o Daniel, aqui no capítulo 7, versículo 9. Eu continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e um ancião de dias. Esse é Deus Pai, irmão. Daniel viu Deus Pai como sendo um ancião de dias, um velho. O cabelo da sua cabeça, branco como a lã. Uma pessoa bem velhinha, cabelos branco como a lã. E o seu trono, chama de fogo e as rodas desse fogo ardente. Então, o que João viu, Daniel também viu. Deus como um velho. O João viu tudo simbólico. Ele viu o Pai, mas ele viu o Pai simbolicamente. Ele viu a aparência de Deus. Ele viu Jesus, mas João viu Jesus como um cordeiro. Ele viu Jesus como cordeiro. O Daniel também viu Jesus. Está aqui no capítulo 7, versículo 13. Capítulo 7, Daniel, versículo 13. Eu estava olhando nas minhas visões da noite. Daniel viu em visões. E eis que vinha nas nuvens do céu como o Filho do Homem. Como o Filho do Homem. Esse é Jesus. E dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado o domínio, e a honra, e o reino, para que todos os povos, nações, línguas, o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino, o único que não será destruído. Então Daniel viu também Jesus. João viu também o Espírito Santo, mas o Espírito Santo ele viu na figura de 7 espíritos. Então, tudo que João viu é simbólico. Então, vamos ver aqui o que aconteceu aqui no capítulo 4. Esse culto é de adoração a Deus Pai. E o que estava sentado era semelhante na aparência, a pedra de jaspe. Então nós temos aqui, João viu o simbólico. Na aparência, ele era semelhante à pedra de jaspe. Jaspe é uma pedra transparente. Na pedra de jaspe, João viu a santidade de Deus. Na pedra de jaspe, João viu em Deus Pai a sua santidade. E ele viu também a pedra sardônica. Então ele viu também a sua aparência, a pedra de jaspe, e de sardônica. Sardônica é uma pedra vermelha. Sardônia representa a ira de Deus. Nós vamos entrar em juízo. Esse Deus, disse o profeta Naum, capítulo 1, versículo 3. Deus é longânimo em irar-se, mas ira. Ele é longânimo em irar, mas ele ira. Ele é tardio em irar-se. Essa é a expressão do profeta. Deus é tardio em irar-se, mas ira. E aqui agora nós vamos ver Deus no exercício da sua ira. Ainda mais João viu ainda o arco celeste. O arco celeste, aquele mesmo arco, que lá no capítulo 9 de Gênesis, na aliança com Noé, Deus fez uma aliança com Noé,
e colocou como sinal da aliança um arco. Esse arco fala da misericórdia de Deus. Ele está prometendo que não mais destruiria a humanidade daquela maneira. E o arco foi colocado da seguinte maneira. O arco foi colocado voltado para cima. E não tinha flecha. Então o arco foi colocado para cima. Deus está dizendo, a minha mensagem é de paz. Então quando alguém vai entregar uma arma para alguém, nunca entrega com o cano virado para lá. Ele tem que virar e entregar com o cabo para lá. Ele está dizendo que ele não está disposto a atirar em ninguém. Ele está dizendo que a missão dele é de paz. Agora, se ele for entregar apontando o cano para a pessoa, aí tem problema. Então, Deus está garantindo que ele não mais agiria daquela maneira. O arco celeste. E o arco celeste ainda está lá. Deus vai agir. Deus vai agir na sua ira. Mas ele vai dizer que ainda usará de misericórdia. Ainda usará de misericórdia. Por isso, João viu o arco celeste, dizendo que ele usaria de misericórdia, como de fato usou. Em relação aos judeus, uma grande parte dos judeus foram poupada. Então, isso aqui tudo simbólico para a gente entender. O arco celeste estava ao redor do trono e era semelhante à esmeralda. Esmeralda é uma pedra verde, fala de esperança, fala de misericórdia. Tudo isso João viu simbolicamente e nós podemos agora entender a simbologia. E ao redor do trono, vi 24 anciãos, vi 24 tronos, e vi assentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestes brancas, e tinham sobre a cabeça coroas de ouro. Isso faz me lembrar de 2 Timóteo 4:8. João viu os 12 patriarcas, todos os 24 tinham coroa de ouro. Então, em 2 Timóteo 4:8, Paulo escrevendo a Timóteo, despedindo, ele sabe que vai morrer, ele diz, desde agora me está reservada. Ele sabia que a ele estava reservada uma coroa. Desde agora me está reservada uma coroa. E esses 24 anciãos representam os santos do Antigo Testamento, 12. 12 representa os 12 patriarcas do Antigo Testamento. E esses 12 patriarcas estão representando todos os santos do Antigo Testamento. E os outros 12, certamente os 12 apóstolos, estão representando a igreja. Estão representando a igreja. É claro que a grande tribulação ainda vai começar. Mas a igreja já está lá em cima. Então, esse é mais um argumento que nós temos para pensar que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação. Os 24 anciãos, 12 representa a igreja. E a igreja também está lá, como nós vemos aqui. E do trono saiu relâmpagos, fala de juízo, relâmpagos e trovões, e vozes. E diante do trono ardia 7 lâmpadas de fogo. Aqui nós vemos a presença aqui do Espírito Santo. E havia diante do trono um mar de vidro. Então descreve o céu. Na ilha de Pátmos ele está vendo o mar, aquele mar não tem fim, um negócio muito grande. Só que o céu, ele usou o mar para simbolizar o céu. Mas o mar que ele via tinha ondas. E aqui ele viu como se fosse um céu de vidro. Não tinha ondas. Ele usou a visão do mar onde ele estava preso para simbolizar o céu. Um como mar de vidro semelhante ao cristal. E no meio do trono, e ao redor do trono, 4 animais. Esses 4 animais, eu não vou comentar com vocês. Esses 4 animais provavelmente são os mesmos da visão que Daniel teve no capítulo 1 do livro de Ezequiel. No capítulo 1 de Ezequiel, ele teve uma visão do céu. E ele viu também 4 animais, os mesmos animais. Então, para mim, esses 4 animais
representa os querubins. Você tem aí no livro diversos pensamentos. Para mim, representa os querubins, porque os querubins é uma ordem angelical que assiste diante de Deus. Todo lugar que nós encontramos a presença de Deus, os querubins estão ali. Eles assistem diante de Deus. E aqui nós estamos diante do trono de Deus. Foi por isso que Deus mandou colocar na tampa da arca. A arca simboliza a presença de Deus. Deus mandou colocar 2 querubins. Simboliza que ali Deus está presente. Então, para mim, os querubins os 4 animais são querubins. Se não for, também a amizade é a mesma, nós não vamos perder nada. Nós temos que ter a nossa posição. E agora, então o versículo 11, não, o versículo 10, há um culto de adoração a Deus Pai, e os 24 anciãos se prostraram diante do que estava sentado sobre o trono, e adoraram o que vive para todo sempre, e lançaram as suas coroas diante do trono, dizendo: digno é, Senhor, de receber a glória, um culto de adoração a Deus Pai. Eles colocaram a coroa deles diante de Deus. Digno é, Senhor, de receber a glória, o domínio, o poder, porque Tu criaste todas as coisas. É um culto ao Criador. E por Tua vontade são e foram criadas. O capítulo 5, agora, vai ser um culto a Jesus. Um culto a Jesus como Redentor. Um culto a Jesus como Redentor. Então, João diz aqui: e vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro, escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Aparece um livro selado com 7 selos, fechado. Eu tenho o meu pensamento. Aqui é um culto ao Criador. Deus criou os céus e a terra. A terra foi criada por Deus. A terra pertence a Deus por 2 direitos: direito de criação e direito de preservação. Ele disse lá no livro do profeta Isaías: a terra é minha, a terra é minha. Porém, nós sabemos, e nós vamos ver no toque da 6ª trombeta, um anjo que caiu do céu, caiu sobre a terra. Esse anjo que caiu do céu, no toque, ele vai aparecer aqui no toque da 6ª trombeta. Esse anjo é Satanás, que do céu foi jogado para a terra. E ele, 1/3 de anjos o seguiram. E Satanás estabeleceu o seu trono no espaço, mas a sua ação é sobre a terra. Então, Satanás, essa terra que pertence a Deus, criada por Deus, pertence a Deus, Satanás se tornou posseiro dela. E, de tal maneira, ele dominou o contexto da terra, o contexto social, espiritual, que ele chegou a oferecer para Jesus. Ele entendia que a terra era dele. E ele disse a Jesus, mostrou todos os reinos da terra e disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. E ele acreditava que realmente era dele. Ele assumiu. Agora Deus vai fazer, nós vamos ver por aqui, segundo o nosso entendimento, que Deus vai fazer uma reintegração de posse. Uma reintegração de posse. O livro está fechado, mas quando começar a abrir o livro, Deus vai fazer a reintegração de posse. O posseiro e todos os seus seguidores terão que deixar. E esse negócio de reintegração de posse, eu entendo bem. 2 cargos que eu ocupei na prefeitura durante 6 anos, um na promoção social, toda a parte social era comigo, e a outra na guarda municipal. Eu criei essa guarda, peguei com 17 alunos. 3 anos depois, deixei com 380 homens. Então, toda a segurança do patrimônio de Santo André está na minha mão. E toda a invasão de terra, quando a gente sabia da invasão,
Geralmente, quando chegava, já estava dentro do barraco. Construía com uma rapidez, lá um grupo, uma rapidez tremenda. Em poucas horas levanta o barraco. Aí chegaram, já estão dentro. Se já estão dentro, não pode jogar para fora. E agora eles ficam lá. Mas eles não têm direito, não têm documento nenhum. Eles são invasores, são poceiros, não têm documento nenhum. Então, se existe alguém sem terra, esse alguém é Satanás. Ele nunca teve um palmo de terra, mas ele tomou posse da terra. E agora, na abertura desse livro, Deus vai fazer uma reintegração de posse. Satanás e 1/3 dos anjos que o acompanharam, que estão dominando a terra em todos os seus escalões, não vamos abrir um espaço aqui, senão nós vamos demorar. Mas praticamente tudo aqui está em domínio dele. A imprensa, tudo é em domínio dele. E Deus tomou o livro na mão. Alguém precisava pegar esse livro. Mas diz aqui que houve silêncio. Ninguém. Aqui diz que... E viu um anjo forte bradando com grande voz, capítulo 5, verso 2, quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? É uma pergunta. Quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? Agora nós vemos aqui o versículo seguinte. E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. Ninguém no céu. A segunda maior autoridade no céu. Eu mostrei para vocês que Deus é 7, é a perfeição. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é onipotente, Ele é onisciente, Ele é onipresente. Ele é o todo, 7. O Pai é 7, o Filho é 7, o Espírito Santo é 7. Satanás é 6. Ele é muito poderoso. Só Deus está acima dele. E ele é 6. A maior autoridade no céu, nós percebemos que é o arcanjo Miguel. É o único arcanjo que nós temos o nome. A Igreja Católica tem o nome de 7, mas a Bíblia dá o nome de apenas um. Arcanjo, apenas Miguel. Então, ele é a segunda maior autoridade no céu. Depois do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é Miguel. Mas quando da morte de Moisés, Deus mandou Miguel ressuscitar o corpo de Moisés. E Satanás se interpôs. Satanás não queria permitir. E Miguel entendeu que ele não podia repreender Satanás. Satanás era mais poderoso do que ele. Ele não é 6, Satanás é 6. Então, ele disse, o Senhor te repreenda. Ele sabia, eu não posso, mas o Senhor pode. O Senhor te repreenda. Então, ninguém podia pegar esse livro, porque esse livro ia fazer a reintegração de posse. Esse posseiro terá que ser tirado. E ninguém é mais poderoso do que ele. Então, o céu fez um silêncio. E o Miguel certamente diz, não olhe para mim. Não olhe, porque eu sei que eu não posso com ele. Mas apareceu um cordeiro. João estava chorando muito. De repente, apareceu e disse um dos anciãos, não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o selo e desatar os seus 7 selos, para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos, um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas. Aqui fala do seu poder. E 7 olhos. 7 pontas, ele é onipotente. 7 olhos, ele é onisciente. E são os 7 espíritos enviados a toda a terra. Ele veio e tomou o livro da destra do que estava sentado sobre a terra, sobre o trono. E havendo tomado o livro,
Aí houve um culto de adoração ao Redentor. Na sequência, nós temos um culto de adoração ao Redentor. Isso aqui vai até o final do capítulo, então, não vamos comentar. Ele agora tem um livro na mão. Esse livro está selado com 7 selos. Vamos agora ver a abertura do primeiro selo. Eu estou aqui acompanhando pelo... Um detalhe, nesse livro seu, eu estou aqui com a 3ª edição. O texto 2 da lição 5 não tem nesse livro meu aqui. Nós colocamos na 4ª edição e também na 5ª e vai permanecer. Esse texto 2 que nós colocamos aí vai nos falar sobre o fundamento da nossa doutrina pré-tribulacionista. Esse livro foi feito para a nossa igreja. Então, a nossa igreja tem uma doutrina. Então, o texto 2 mostra o fundamento da nossa doutrina. Se alguém pedir a razão da sua fé, você vai poder explicar. Eu não vou comentar o que está aí. Eu tenho alunos que não são pré-tribulacionistas. Mas aquele que é e quer entender a razão pela qual nós somos, você tem todos os argumentos bíblicos aí. Texto 2. Fala da razão pela qual nós somos pré-tribulacionistas. Então, pulemos aí o texto 2 e está à sua disposição para, se você for pré-tribulacionista, responder a quem pedir a razão da sua fé. Abertura do primeiro selo. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei, e eis um dos 4 animais que dizia, para mim é um querubim, como voz de trovão, vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Esse mesmo assunto é tratado por Daniel. Esse mesmo assunto é tratado por Daniel. E nós vemos aqui que Daniel falando de escatologia, desses 7 anos, ele usa a expressão 7 semanas de anos. Daniel fala uma semana de ano. E ele vai dizer que o anticristo, num primeiro momento, vai estabelecer a paz na terra. A paz na terra. E ele vai dizer que no meio da semana, 3 anos e meio depois, ele vai quebrar a aliança com os judeus. Aí vai começar a segunda metade, que é da grande tribulação. Então, tudo, pelo que nós entendemos, o anticristo vai implantar a paz na terra. A paz. A terra vai conhecer a paz. Os judeus vão dizer, agora a paz e segurança. Os próprios judeus vão dizer, agora a paz e segurança. Os judeus vão receber o anticristo como sendo o Messias. Os judeus vão entender que ele é o Messias. Vão fazer uma aliança com ele. Vão fazer uma aliança com ele. E durante 3 anos e meio vai haver paz na terra. Mas, como é que ele vai impor essa paz? No capítulo 13, nós vamos ver, capítulo 13 de Apocalipse, que Satanás vai dar a ele, Satanás vai dar ao anticristo o seu trono e o seu poderio. Ele vai dar ao anticristo o seu trono e o seu grande poderio. Agora, nós sabemos o poderio de Satanás em que consiste, ele é 6. Esse homem será, então, ungido de Satanás, ungido de Satanás. Assim como Jesus é ungido do Pai, ele será ungido de Satanás. E ele virá com o poder que Satanás vai dar a ele. Todos os governantes da terra vão ter que se curvar diante dele, porque ele será o quase todo-poderoso. Então, ele vem num cavalo. Cavalo na Bíblia fala de força. Cavalo na Bíblia fala de poder. Ele virá num cavalo. Esse cavalo é branco. O branco tem 2 significados. Ele significa santidade e ele significa paz.
Então, nesse caso aqui, nós entendemos que o cavalo branco simboliza que ele vem, num primeiro momento, implantar paz na terra. Paz na terra. E essa paz vai ser imposta pela força. Ele tem um arco na mão. Arco é instrumento de guerra. Ele tem um arco na mão. E é com esse arco, com esse poder que Satanás vai dar a ele, que ele vai impor, colocar debaixo dos seus pés todos os governantes. E foi-lhe dado uma coroa. Foi-lhe dado uma coroa. Ele não era rei. Ele não era rei. Foi-lhe dado uma coroa. Jesus nunca perdeu a coroa dele. Jesus é rei eterno. Jesus não veio com o arco na mão. Jesus não veio... Então, o arco representa um instrumento de guerra. E ele vai implantar a paz através da força. Vai implantar a paz através da força. E na metade da semana vai haver ele vai romper com Israel. Aí começará então a grande tribulação. Então, para nós, conforme está aí no seu livro, este cavaleiro representa o anticristo, e não Jesus. O cavaleiro do capítulo 19, nós vamos chegar lá, mano. Capítulo 19, da mesma forma, nós vamos ver descer do céu um montado num cavalo branco. Esse é Jesus. Ele tem uma coroa. Cavalo branco, ele vem com muito poder, mas ele vem com paz. Lá o cavalo branco simboliza poder e paz. Ele vai ser seguido por um grande exército. E nesse grande exército você vai estar lá. Toda a igreja virá também vestida de branco e em cavalos brancos. A igreja vai vir em santidade. Então, no capítulo 19, nós vamos mostrar que aqui, esse cavaleiro do capítulo 19, não tem dúvida, é Jesus. O segundo selo. Vamos ver aqui, acompanhar pelo livro, para não perdermos a sequência, mas eu prefiro seguir aqui pela minha Bíblia. O segundo selo. E ouvi o segundo animal dizendo, vem e vê. E saiu um cavalo vermelho. Você pode seguir aí pela capa do seu livro. Cavalo branco, primeira metade do governo do anticristo. Paz. Agora o cavalo vermelho, fala de guerra. O segundo selo, um cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele, foi dado que tirasse a paz da terra, e que matasse uns aos outros. E foi-lhe dado uma grande espada. Foi-lhe dado uma grande espada. Vamos ver aqui, espada fala de guerra. E foi dado a ele uma grande espada. Não foi uma espada. Foi dada a ele uma grande espada. Vamos acompanhar aqui pelo livro, para não perdermos aqui a nossa sequência. Isso fala de guerras. Mas fala de uma guerra muito grande. Até o ano 1914, a história registra 901 guerras. Até 1914, a história registra 901 guerras. De 1914 a 1918, aconteceu a Primeira Guerra Mundial. Nessa guerra mundial, que embora sendo mundial, aconteceu somente na Europa, nessa guerra morreram 20 milhões de pessoas. Porém, de 39 a 45, a Segunda Guerra Mundial. Se na primeira morreram 20 milhões, na Segunda Guerra Mundial, agora já com armamento muito mais moderno, já com o uso do avião, morreram 4 vezes mais. Mas na soma de todas essas guerras, com todas as mortes que aconteceram, essa aqui do cavalo vermelho vai superar todas. E sobre ele estava uma grande espada. Então, aqui fala da grande tribulação. O terceiro selo.
e saiu um cavalo agora, e havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal dizendo: vem e vê. Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que estava sentado sobre ele tinha uma balança na sua mão. Tinha uma balança na sua mão. Vamos ver aqui. Balança, é claro, depois de uma mortandade tão grande, depois de uma violência tão grande, é claro que haverá uma grande carestia, uma grande carestia. Aqui nós estamos vendo que a balança vai falar de racionamento de alimento. Racionamento de alimento. E diz aqui que um denário era o salário de um judeu que trabalhava. Judeu não tinha CLT. O dia começava com o nascer do sol e o dia terminava com o pôr do sol. E no final do dia, a lei de Moisés mandava pagar todos os dias. Terminou o dia, ele tinha que receber. Ele precisava do dinheiro. Um denário. Com um denário, antes dessa guerra, com um denário, aqui fala de medidas. Uma medida de trigo. Essa medida, provavelmente uma medida grega, chamada shoimike, essa medida era de 450 gramas. 450 gramas. Uma medida de trigo, 450 gramas de trigo. E 10 de cevada. Uma medida de trigo, aqui está dando o preço. Uma medida de trigo por um dinheiro e 13 medidas de cevada. 3 medidas de cevada vai dar 10,8 kg. 10,8 kg. E a de trigo, 3,6 kg. Isso comprava com um dinheiro. Agora, a carestia está tão grande que esse mesmo dinheiro, uma medida de trigo por um dinheiro. Antes, um dinheiro podia comprar 3 medidas. Agora, uma. Podia comprar 8, um denário comprava 8 medidas de trigo, 1,450 kg. E 24 de cevada, 3,6 kg. Agora, um denário comprava tudo isto. Agora, uma medida, o dinheiro que vai dar para comprar apenas uma medida de trigo, por um dinheiro. Antes comprava 8, agora uma. E 3 medidas de cevada. 3 medidas de cevada, por um dinheiro. Antes, com um dinheiro, se comprava 24 medidas de cevada. 3,6 kg. Então, aqui nós vamos ver que, em consequência da guerra, haverá uma grande carestia, racionamento de alimento. Muita gente vai morrer de fome. Muita gente vai morrer de fome. O quarto selo. E havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno seguia. Morte e o inferno seguia. Então, vai haver muita morte, e esses ímpios irão para o inferno. Então, vamos ver aqui o que vai acontecer com esse cavalo amarelo. Cavalo amarelo. O que vai acontecer aqui no cavalo amarelo? E aberto o quarto selo, um cavalo amarelo que estava sentado sobre ele, tinha o nome Morte, e o inferno seguia. E foi-lhe dado o poder para matar a 4ª parte da terra, com espada, com fome, com peste
com feras da terra. Foi-lhe dado o poder de matar um quarto da população da terra. Lendo Bíblia, você lê isso aqui, passou para frente. Somente nesse selo morrerá um quarto da população da terra. Nós estamos assustados aí com a pandemia. O mundo todo está assustado com a quantidade de mortes. Os dados que eu tenho de final de abril, no final de abril, havia morrido 3 milhões de pessoas. 3 milhões. Eu não tenho o dado atual, mas como de abril para cá diminuiu bastante, vamos imaginar que a pandemia já matou 5 milhões de pessoas. 5 milhões de pessoas. Está assustando o mundo inteiro. A Terra hoje, a sua população é de 7 bilhões e 300 milhões de habitantes. 7 bilhões e 300 milhões. Se ainda conservar esta população, nesta praga vai morrer um quarto da população. Um quarto da população. Então, somente nessa praga, morrerão 1 bilhão e cerca de 850 milhões. 1 bilhão e 850 milhões só nessa praga. E tem gente que ainda está querendo ficar para, durante a grande tribulação, morrer como herói. Nunca a Terra passou por uma situação desta. Nunca. Somente na abertura desse selo. Se a gente não entende, lê, passou para frente, a gente não entende. Um quarto, só nesse selo, um quarto. 1 bilhão e 850 milhões vão morrer. Então, o coronavírus é um chazinho. Se a população já está assustada com o coronavírus, você não vai estar aqui nessa época para ver, mano. E eu não pretendo estar aqui nessa época para ver. Mas o mundo conhecerá um Deus irado, um Deus irado. Na sequência, vamos ver o que vai acontecer. Hein? Eu estou lendo Apocalipse. Nós estamos estudando Apocalipse, capítulo 6. Capítulo 6. Eu estou acompanhando aqui pela minha Bíblia, porque como eu não vou poder passar tudo que está no livro, eu estou pegando as partes principais aqui pela minha Bíblia. E havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos, por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam na terra? E a cada um foi dado uma veste branca, e foi-lhe dito que repousasse ainda por um tempo, até que se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles. Aqui, irmão, agora nós vamos entender isto no capítulo 7. Capítulo 7 interrompe a abertura de selos. É uma passagem parentética. Então vamos entender isso aqui agora. É importante que a gente entenda. Esse capítulo 7 vai nos explicar o que vai acontecer. Deus vai escolher aqui, no versículo 4, e viu o número dos assinalados, e eram 144 mil assinalados de todas as tribos dos filhos de Israel. 144 mil assinalados de toda a tribo de Israel. Nós estamos aqui em plena grande tribulação.
plena grande tribulação. E, entendendo Mateus capítulo 24, está relacionado com isto. Quem lê Mateus 24, se não entender, mistura tudo. Jesus está saindo do templo. Os discípulos chamam a atenção de Jesus para a grandeza do templo. Então, o senhor já observou a grandeza do templo? Os discípulos queriam a declaração de Jesus. Jesus deixou claro que ele estava indo para Jerusalém e seria coroado rei. E eles pensaram que Jesus seria, chegando em Jerusalém, ele não foi para o palácio, ele entrou no templo. Então eles pensaram que Jesus seria coroado no templo. Mas terminou a reunião, ele não foi coroado. Saíram. Agora eles quiseram provocar Jesus para fazer uma declaração. E disseram para ele, o senhor já observou a grandeza desse templo? É claro que Jesus observou. Aí Jesus disse, desse templo não ficará pedra sobre pedra, não passará esta geração, sem que esse templo não vai ficar pedra sobre pedra. Ele diz que o templo seria totalmente demolido e não passaria aquela geração. Nós estamos no ano 29. Agora, subindo o monte, subindo o monte, ao que parece, 8 dos discípulos ficaram um pouco desanimados com a declaração de Jesus. E Jesus, indo para Betânia, tinha que subir o monte e depois dobrar o monte. No alto do monte, é claro, cansados, sentaram. Jesus e 3. Somente 4 apóstolos seguiram Jesus. Pedro, Tiago, João e Filipe. Agora, chegando lá no alto do monte, eles fizeram uma pergunta para Jesus. Quando serão estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? A pergunta tem 3 itens. Que sinal haverá da tua vinda? Quando serão estas coisas? Essas coisas se referem à destruição do templo. Jesus que aconteceria naquela geração. Aconteceu. Ano 29, o templo foi destruído no ano 70. Muitos judeus, 41 anos depois, muitos judeus que estavam presentes naquele dia, ainda estavam vivos. Jesus disse, não passará esta geração. Não passou. Agora, a segunda pergunta, quando serão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda? Da tua vinda. Fala do arrebatamento da igreja. E do fim do mundo. Já vai falar até o trono branco. Então, são eventos que aconteceriam em relação à nação de Israel. E o Senhor Jesus vai dizer, falando da grande tribulação, aqui no capítulo 24, ele vai dizer que se aqueles dias não fossem abreviados, não ficaria ninguém. Mas por causa dos escolhidos, aquele dia seria abreviado. Mas ele vai dizer ainda no capítulo 20, no 14, versículo 14, este evangelho do reino, Mateus 24, 14, este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, então virá o fim. Este é o evangelho que vai ser pregado durante a grande tribulação. Eu já vi muita gente dizendo que o arrebatamento não vai acontecer tão cedo. Jesus diz que enquanto esse evangelho do reino for pregado em todo o mundo, só na China tem mais de 1 milhão de habitantes. Você pode contar o número de crentes que tem. Então, muita gente está dizendo, olha, pelo que Jesus disse, o arrebatamento não vai começar tão cedo. Diz, este evangelho do reino será pregado a toda a terra, todo mundo. Agora, existe outros entendimentos, mas eu tenho o meu. Aqui, Mateus 24, fala de escatologia. Está respondendo a pergunta dos apóstolos. Quando serão estas coisas? Ano 70 aconteceu. E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Então, agora, nós vamos poder entender isso aqui. Está escrito aqui em Mateus que por causa dos escolhidos, ele abreviaria por causa dos escolhidos, senão não ficaria ninguém.
Aqui gira em torno da nação de Israel. Nação de Israel. Então, este evangelho do reino será pregado a toda criatura. Agora, o problema é que eu não estou pregando o evangelho do reino. Eu acho que você não está pregando o evangelho do reino. Ou está? Jesus disse, ide por todo mundo, pregai o evangelho. Quem crer será salvo. Mas nós estamos pregando, pela graça sois salvos. Nós estamos pregando o evangelho da graça. Nós estamos pregando o evangelho da graça. Pela graça sois salvos. E este é o evangelho da graça. E o evangelho da graça será pregado até o arrebatamento. Pela graça sois salvos. Esse é o evangelho que nós estamos pregando. Pela graça sois salvos. E esse será pregado até o arrebatamento. Após o arrebatamento, durante a grande tribulação, vai ser pregado o evangelho do reino. O evangelho do reino. Enquanto este evangelho do reino. E agora ele vai escolher aqui 144 mil judeus. 12 de cada tribo. 12 de cada tribo. E esses 144 mil vão pregar em toda a terra o evangelho do reino. E não vão dizer para ninguém, pela graça social, não. É o evangelho do reino, não é o evangelho da graça. O evangelho da graça é o evangelho para a igreja. Terminado o arrebatamento, não se pregará mais graça. Ninguém mais vai ser salvo pela graça. Pela graça sois salvo, ninguém mais. Agora aqui neste período da grande tribulação, eles vão morrer. Agora não tem mais a graça. Pela graça sois salvos. Não, agora, aqui está escrito, quando perguntar quem são estes, a minha Bíblia diz que estes são aqueles que vieram de grande tribulação. Mas a Bíblia de Jerusalém é mais precisa. A Bíblia de Jerusalém diz que estes são os que vieram da grande tribulação. Essa grande multidão que foi vista aqui, representa o resultado. Perceba que esse evangelho do reino foi pregado com uma rapidez muito grande. Esses 144 mil, 12 de cada tribo, fizeram uma pregação por toda a terra. E o resultado da pregação deles está na sequência aqui do nosso assunto, do capítulo 7. E ouvi o número dos assinalados, aqui está, e aqui são judeus, 12 mil de cada tribo, 144 mil. Os escolhidos de Jesus para pregar o evangelho do reino. Esse assunto aqui, é claro, Apocalipse, cada um tem uma interpretação. As testemunhas de Jeová dizem que esses 144 mil são aqueles que iriam morar no céu. E esses 144 mil foi escolhido para morar no céu. Mas que em 1935 completou o número. Em 1935 completou o número dos 144 mil que estaria no céu. Então nenhuma testemunha de Jeová está trabalhando para ir para o céu, sabe que não vão. E eles estão trabalhando para viver na terra. Só que eles misturaram tudo aqui, não entenderam nada. Não entenderam nada. Agora aqui a visão dos mártires na glória. Este é o resultado da pregação. Agora nós vemos aqui, a partir do versículo 5, a visão dos mártires na glória. Uma multidão a qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribos e povos, línguas, e estava diante do trono, perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. E clamavam, estão pedindo vingança, pedindo vingança. E há quem não estuda a Bíblia, não entende, estão pedindo vingança. Aí quem não estuda a Bíblia, não entende isto. Jesus mandou amar o inimigo. Se alguém te der bater numa face, dá outra. Se obrigar a caminhar uma milha, vai duas. Agora, Jesus pregou o amor nesta dispensação da graça, mas esta dispensação terminou na cruz do Calvário. Eles não estão mais na dispensação da graça. Por isso, eles estão pedindo vingança. Pedindo vingança. Este grande grupo, você vai encontrar aqui que não é a igreja. Não é a igreja. A igreja já está coroada e aqui no seu livro você vai entender a diferença entre esses dois grupos. A igreja está no céu, então está aqui, vamos ver onde. Eu não vou ler com você,
mas você vai poder entender. É a lição 6. A diferença deste grupo, aqui do capítulo 6, 7, começando no versículo 9, está no meu livro, não sei se bate com o seu, na página 144. Aqui nós colocamos 6 diferenças, 6 coisas que diferem a igreja desse grupo que vai morrer durante a grande tribulação. Então, são 2 povos diferentes, a igreja e esse grupo. E deles está escrito: nunca mais terão fome, nunca mais terão sede. Isso porque muita gente vai morrer de fome, muita gente vai morrer de sede. Agora está lembrando que lá onde eles estão, nunca mais terão sede, nem cairá sobre eles o sol, nem o calor, porque o Cordeiro que está no meio, diante do trono, os apacentará e os conduzirá às fontes das águas da vida, e Deus enxugará dos seus lábios toda lágrima. É claro que aqui nós estamos vivendo no campo da simbologia. Eu só quero que você entenda isto aqui, mano. O capítulo 7, na abertura do 6º selo. Então, vamos fechar aqui o capítulo 6 e vamos voltar aqui à nossa sequência. Então, este aqui é uma passagem parentética. Ele interrompeu o capítulo 6, no sexto selo, e depois, no 7º selo, capítulo 8, volta à abertura do 8º selo. Na sequência, nós temos... 8h30 que termina, né? Então, nós temos apenas 10 minutos. É claro, já aconteceu na segunda, já aconteceu na terça, já aconteceu na quarta e também hoje. Eu não vim com o propósito de passar tudo aqui para você, é impossível. Eu estou procurando destacar alguma coisa de maior interesse prático para nós. Então, aqui vamos falar alguma coisa sobre as trombetas. E como é que nós vamos falar das trombetas aqui no tempo que nós temos? 7 trombetas. A primeira trombeta, Charaiva. Houve uma grande chuva de pedra, no troque da primeira trombeta, aqui no capítulo 8, fala de uma saraiva. A primeira trombeta, vamos ver onde está aqui a primeira trombeta. Houve saraiva de fogo misturada com sangue, e foram lançados na terra, que foi queimada. Então, aqui nós temos uma grande chuva de pedra. Da segunda trombeta, João diz que ele viu uma coisa. João viu uma coisa que caiu no mar. Ele não soube interpretar. Hoje nós sabemos. João viu cair um meteorito. Esse meteorito caiu no mar. Então, na primeira trombeta, morre um terço, vamos ver aqui na primeira trombeta, morreu. A primeira trombeta, uma parte foi lançada na terra, foi queimada na sua terça parte, queimou a terça parte das árvores verdes por queimada. Isso aqui, um terço da vegetação da terra. O segundo anjo tocou a trombeta e foi lançado uma coisa. Caiu um meteorito. Essa uma coisa seria um meteorito que caiu no mar. Caindo no mar, provocou um grande tsunami. E um terço da água do mar foi contaminada. Na terceira trombeta, houve a explosão de uma estrela radioativa. João não conhecia, João usou a linguagem do seu tempo. Então, na terceira trombeta, o João vai descrever o seguinte: a terceira caiu
do céu uma estrela, ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terra, e 1/3 das águas potáveis foi contaminado. Então, o que João viu hoje nós sabemos. Ele viu a explosão de uma estrela radioativa. Essa é uma coisa que ele viu. A 4ª trombeta, tocando a 4ª trombeta. Uma parte agora vai atingir o firmamento, o sol e as estrelas. Houve uma grande eclipse, provocando 1/3 do firmamento, sempre 1/3. A 5ª trombeta. A 5ª trombeta. Quarto. Já é o capítulo 9 agora. A 5ª trombeta. Havendo tocado a 5ª trombeta, uma estrela que do céu caiu na terra. Essa estrela está em Isaías 14, versículo 12. Uma estrela que do céu caiu na terra. Aqui fala da queda de Lúcifer. Uma estrela que caiu na terra. Aqui foi-lhe dada uma chave para ele abrir e soltar da prisão um grupo de demônios que está preso desde a rebelião à vida no céu. Uma estrela que do céu caiu na terra e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Foi-lhe dado. A chave está com Jesus. Foi dado a ele nesse momento. E abriu o poço do abismo e subiu uma fumaça do poço. Esse grupo de anjos caídos estão presos desde a queda. Desde a queda. Então você tem aí a descrição da terribilidade desse grupo, que eu não vou poder comentar com vocês. E na 6ª trombeta, João viu, na 6ª trombeta, um exército infernal. A 6ª trombeta vinha, e ouvi uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro que estava diante de Deus. E dizia ao 6º anjo que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrátes. Esses 4 anjos estão presos desde a queda de Satanás. Então, estão presos junto ao rio Eufrates. E é claro que eu não vou poder comentar com vocês o que está no livro. Eu vou ter que parar por aqui, porque o nosso tempo está chegando ao final. Aqui fala de uma cavalaria infernal. Uma cavalaria infernal. Você tem um livro que poderá ajudar muito você, escrito não por um teólogo, não por um mestre doutor, pelo menos no exercício da escrita desse livro. Esse livro não foi escrito pela capacidade do homem. Esse livro nós entendemos que Deus, num determinado momento, orientou quem escreveu esse livro. Então não é um livro que está estruturado em sabedoria humana. Nós entendemos com muita humildade que cremos que o autor desse livro se julgou até impedido de colocar o nome aí. O livro não tem nome. Porque jamais, da cabeça do autor, jamais sairia tudo que você tem nesse livro aí. Eu entendo assim, jamais sairia. Então, toda a glória, toda a honra é ao Senhor. Eu acredito no que está nesse livro. Eu acredito que esse livro não saiu da cabeça de um homem muito inteligente, muito sábio, não. Saiu de uma revelação, de uma inspiração de Deus. Então, para mim, tudo que está aqui na simplicidade, sem complicação, é para você entender. Se você ler, você vai entender. Foi feito de maneira que todo mundo pudesse entender. Então, o objetivo nosso não é passar tudo que está aqui, mas é fazer um resumo, despertar em você os pontos mais vivos, mais necessários, e toda vez que você for preparar um estudo, você tem tudo nesse livro aí que você pode usar. O livro é seu. Estamos terminando